Olá, hoje nós iremos refletir um pouco sobre o que diz em Provérbios, capítulo 4, versículo 23 ao 27, que diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Bem, nesse Dia das Mães, eu não quero contar aquelas histórias de mães perfeitas, pois somos cheias de imperfeições. Nos doamos e às vezes paramos de nos doar para respirar e conseguir nos doar de novo. Queremos o melhor para os nossos filhos, mas às vezes nem sabemos muito bem o que é o melhor. Amamos e amaremos nossos filhos sempre, independente de qualquer coisa. Mas às vezes nós sentimos saudades de quem já fomos um dia ou do que seríamos se eles não existissem. A verdade é que abrimos mão de tantas coisas. Claro que faríamos tudo de novo. E talvez até mais. Mas nós somos esse misto de sentimentos divergentes e confusos. Rimos e choramos ao mesmo tempo. Queremos que eles cresçam e se tornem independentes, seguros, mas queremos que sejam nossos bebês para sempre. Por mais que nossos filhos às vezes achem que queremos acabar com a vida deles, acabar com a felicidade deles, tudo o que nós queremos é que eles tenham uma vida plenamente feliz. Bem, e o que é que tem, que relação há entre o querermos a felicidade dos nossos filhos, em querermos que eles sejam ótimas pessoas, ótimos cidadãos, com esse texto de Provérbios, capítulo 4? Provérbios, capítulo 4, ele traz instruções paternas. O livro de Provérbios, ele é um livro conhecido como o livro da sabedoria. Ele foi escrito bem antes, começou a ser escrito bem antes de Salomão, mas Salomão também deu uma contribuição para esse livro de Provérbios. Ele é conhecido como o homem mais sábio do mundo, Salomão, em sua época, ele foi tido como a pessoa mais sábia. E a Bíblia diz que Deus o abençoou com sabedoria. E ele traz algumas instruções sobre a vida prática, o livro de Provérbios. E no capítulo 4, ele traz instruções assim paternais, falando sobre como viver bem. Como é que eu posso viver bem? Isso tem tudo a ver com nós mães, com você ouvinte, que pode ser já uma mãe madura, experiente, ou pode ser ainda uma mãe que está iniciando a carreira de mãe. Todas nós, em todas as fases da vida, precisamos de muita sabedoria para dar bons conselhos aos nossos filhos, para guiá-los no melhor caminho, não é que é isso que a gente quer? Bem, e tudo isso é maravilhoso, que queiramos tudo isso. E qual a relação que há entre a maternidade e Provérbios, capítulo 4? O que há de importante entre eles é que, como eu falei, nós queremos ter uma boa vida e queremos que os nossos filhos também vivam bem. E aqui em Provérbios nós temos essas instruções de como viver bem. E a primeira instrução do capítulo 4, versículo 23, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. E aí, quando a gente fala sobre guardar o coração, muitas coisas podem vir à nossa mente, O coração é tão somente aquele órgão que bombeia sangue quando a gente fala sobre ele, ou a gente está falando do nosso homem interior, dos nossos sentimentos, a sede das nossas emoções, onde a sede também dos nossos pensamentos, ou seja, o nosso eu interior. Os hebreus, para eles, quando a gente fala sobre coração, a gente está falando sobre o homem interior, essa parte imaterial que nós temos, certo?
onde há a sede dos nossos pensamentos, das nossas emoções, onde temos as tomadas das decisões para a nossa vida. Então nós devemos guardar esse nosso ser interior, essa nossa parte imaterial. Devemos guardá-la e preservá-la. E aqui no texto original é como se fosse assim, pastorear o coração, sabe? O pastor de ovelhas, ele colocava todas as ovelhas no aprisco e ficava na porta, vigiando, para que nenhuma fugisse, guardando-as também de lobos vorazes e de qualquer outra adversidade. E também as protegia do frio, de todas as coisas, e alimentava, cuidava, enfim. Então, cuidar do coração, pastorear o coração, guardar o coração. Como é que eu faço isso? Não é? E aí, e por que isso é tão importante? Então, olha só, ao longo da vida, nós mulheres principalmente, acumulamos muitas coisas nos nossos corações e nem sempre elas são boas. Às vezes acumulamos mágoas, ressentimentos, raiva, inveja. Às vezes guardamos coisas que nos fazem sucumbir e amargar. E sinceramente, mulherada, sinceramente, mães, eu não quero que amarguemos. Eu quero que nós vivamos uma vida boa, plena, cheia da graça de Deus. E é isso que Deus também quer para nós. E aqui em Provérbios, o autor, ele estava dando essas instruções práticas para a vida. Mas ele não falava só dessa questão do amargar, do guardar essa carga pesada de sentimentos. Prioritariamente, o texto fala sobre guardar o coração da maldade. Guarde o seu coração do mal. Deixe ele seguro, limpo, sem nada macular ele, sem que nada o macule, né? O suje, porque vocês vão de convir comigo que a falta de perdão, a inveja, a raiva, quando guardada em nossos corações, todas essas coisas vão nos fazer tão mal que podem até mesmo provocar doenças, né? Como uma doença cardíaca, né? Esses maus sentimentos. E em grande medida eles também são pecados, listados lá nas obras da carne, lá em Gálatas. Então assim, nós devemos poupar e guardar o nosso coração de todo esse mal, de todas essas coisas ruins que podem nos fazer ficarmos azedas e termos uma vida amarga, uma vida diferente daquela que Deus quer que nós tenhamos. Então, o primeiro conselho é esse: guarde o seu coração. Guarde o seu coração de traumas, de sentimentos ruins, né? E também, quando estou falando sobre essa questão de guardar o coração, é importante a gente lembrar o quanto que Deus deu importância ao coração, né? Ao nosso homem interior. Quando ele deixou o seu coração endurecer, deixou o seu coração escurecer, deixou o seu coração se encher de mal. E ele já não estava mais servindo a Deus. E por isso que Deus mandou que o profeta Samuel escolhesse um novo rei para Israel. E quando ele chegou ali na casa do pai de Davi, na casa de Jessé, ele viu aquele monte de homens altos, fortes, robustos, e ele logo pensou que Eliabe, o mais velho, pudesse ser o rei. E ele olhou e disse assim: certamente é esse que Deus vai escolher, porque ele tinha uma formosura física, era alto, robusto, e ele disse assim: pronto, vai ser esse o novo rei de Israel. E Deus foi logo dizendo para Samuel, ele disse: não, Samuel, olha, eu vejo diferente daquilo que você vê. Enquanto os homens veem o exterior, eu vejo o íntimo, eu vejo o coração, eu vejo a motivação, eu vejo as intenções de cada um. Então nós, mães, ouvinte, qualquer pessoa, não só as mães, porque essa palavra também se aplica a qualquer indivíduo, porque esse texto não foi escrito direcionado para mães, para mulheres, foi direcionado para todo e qualquer indivíduo que queira viver bem. E então, ouvinte,
Eu gostaria de lhe dizer que você deve guardar o seu coração do mal e deve enchê-lo de Deus. Deve buscar a palavra do Senhor, deve buscar a Deus e manter o seu coração limpo, ter as motivações corretas, norteando as suas ações. É isso que vai agradar a Deus e é isso que vai fazer a gente viver bem, deixando o nosso coração guardado de toda maledicência, de todo mal. E o segundo ponto que é destacado nesse texto de Provérbios, capítulo 4, do versículo 23 ao 27, aqui no versículo 24, fala sobre guardar a boca. Então, em primeiro lugar, guarde o seu coração, que é a sede das emoções, dos sentimentos, das motivações. E em segundo lugar, guarde a sua boca. E o texto diz assim: afaste da sua boca palavras perversas, longe dos seus lábios a maldade. Isso é tão importante, que a gente vê assim, tantas pessoas se envolvendo em problemas familiares, não é? Quem nunca não? Na sua família se envolveu em problemas seríssimos por não ter guardado a sua boca, por ter falado mais do que o que devia, né? E a gente precisa guardar os nossos lábios. Não podemos ser sábios e ter em nossos lábios palavras de mentira, ter palavras maldosas em nossa boca. Com estas atitudes, não poderemos cultivar uma vida feliz. Então, se é nosso intuito, eu sei que é, ter uma vida feliz, querer que os nossos filhos tenham um bom exemplo para seguir, de uma pessoa sábia, de uma pessoa correta, de uma pessoa que quer ser exemplo, eles precisam ver em você uma pessoa que fala a verdade e que da sua boca saem palavras de vida e não palavras de destruição e de mal. Então, precisamos ter atitudes que produzam vida. Então, a nossa boca deve cultivar a paz, a alegria e a bondade. E aplicando para a nossa função maternal, eu não posso deixar de dizer, porque é tão corriqueiro a gente encontrar pessoas magoadas, pessoas destruídas ao longo da vida por conta de palavras. Palavras que os seus pais falaram, palavras que suas mães falaram. Então, assim, nós temos a tendência de copiar os modelos. Por mais que a gente deteste algumas coisas que nossas mães faziam, na hora da raiva, preste atenção, na hora da raiva, você faz exatamente igual. Então, que tal a gente quebrar esse ciclo vicioso de palavras que ferem, palavras que doem, e falar palavras que produzam vida, que melhore a autoestima do outro, que melhore a autoestima dos seus filhos, porque assim, não são poucas as vezes que nós presenciamos ou ouvimos falar de pessoas que ouviam dos seus pais: você não serve para nada, você não vale nada, você não faz nada que preste. Nós não podemos taxar, nós não podemos rotular os nossos filhos para que eles não fiquem estigmatizados. Claro que eles têm defeitos, nós temos defeitos, eles também vão ter defeitos, todo mundo tem defeito. Mas nós precisamos focar, dar uma ênfase às virtudes, e os defeitos nós precisamos tratar com suavidade e sabedoria, porque nós não queremos vê-los tristes, desmotivados, se sentindo um lixo, se sentindo nada. Nós queremos que eles vivam bem, então para isso nós precisamos cultivar amor, confiança, fazer com que eles realmente saibam que nós estamos do lado deles apoiando e que nós não venhamos a desferir esse tipo de palavras para os nossos filhos. Se nós que somos os pais, se nós que amamos, falamos coisas que ferem, palavras que doem na alma, o que eles vão esperar dos demais? Né? Então em nós eles devem encontrar refúgio, eles devem encontrar segurança e eles devem encontrar um amigo. Então precisamos ser mais compreensivos, guardar nossa boca da maldade, guardar nossa boca das palavras que ferem e cultivar vida. Esse é um desafio para nós nessa tarde, cultivar vida,
não se envolver em fofocas. E aí vamos ampliar aqui o leque, né? Não tratar só dessa questão familiar. Vamos tratar também do exemplo que a gente dá em nossa vizinhança, né? Você, que tipo de mulher que você é conhecida na sua rua, na sua cidade, no seu bairro? Como é que você é conhecida como uma pessoa fofoqueira, como uma pessoa maldosa, como uma pessoa que da boca só sai o que não presta? Não, né? Nós precisamos ser conhecidas como aquelas pessoas que as pessoas chegam pra gente, chegam na nossa casa e de repente compartilham conosco os seus problemas. E nós somos aquele tipo de pessoa que consola, que dá uma injeção de ânimo, que mostram o lado positivo por onde aquela pessoa pode trilhar e ter uma vida plena, abundante e não termos palavras de destruição. Então, em primeiro lugar, guarde o seu coração. Segundo lugar, guarde a sua boca. E em terceiro e último lugar, guarde os seus caminhos. Guarde os seus caminhos. E aí eu vou deixar os últimos 2 versículos juntos, o versículo 25 e 26 juntos. Olhe sempre para frente. Diz assim o versículo 25. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste seus pés da maldade. E aí, nesse terceiro ponto que nós lemos, esses 2 versículos, eu juntei sobre o olhar para frente, né? O versículo 25 fala sobre o olhar, sobre guardar o olhar. Mas eu deixei os 2 juntinhos aqui, sobre guardar o olhar, estar com o olhar fixo adiante de você, ou seja, não ficar desviando o seu olhar para qualquer canto, mas estar com o olho fixo. Qual é o seu objetivo, né? E aí, assim, eu não ia nem comentar sobre isso, mas, enfim, né? Fazer uma aplicação, assim, prática sobre ter o olhar fixo para frente, para o adiante, para aquilo que está à frente. E falar de um outro grande problema nosso, da humanidade como um todo, mas eu acho que da mulherada ainda mais, das mães ainda mais. Porque a gente muitas vezes para assim e fica olhando para trás, né? Mas se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito de tal maneira, se eu pudesse vivendo do si, né? Assim, o passado é uma coisa que a gente já não consegue mais resolver. Então não adianta mais a gente estar sofrendo pelas coisas do passado. O que está no passado ficou, não é? Se é alguma coisa que você deveria se arrepender e pedir perdão a alguém, se arrepende e peça perdão. Mas bola pra frente, não é? Se é uma coisa que só feriu a você mesmo, ou de repente você está ali olhando para trás sobre coisas que nem são ações suas, são ações de outros que te feriram, mas que você fica lá ainda resmungando e vivenciando aquela experiência dolorosa. Pare com isso. Olhe para frente, olhe para o seu hoje, né? Que a gente só pode resolver o hoje. O ontem a gente já não pode resolver mais nada, o que passou, passou. E o futuro a Deus pertence. Então não vamos ficar ansiosos com o futuro, né? Que é uma coisa que a gente... E preocupado com uma coisa que a gente não pode mudar, que a gente não pode resolver. A única coisa que a gente pode resolver e mudar é o nosso hoje. Então vamos viver o nosso hoje bem? Vamos viver o nosso hoje de uma forma plena, não é? Gastar nossas energias com o já, com o agora. E contabilizar e ver o que é que eu posso fazer hoje, né? Então está olhando para frente e não para trás. Vamos fazer isso e guardar os nossos caminhos, não é? Nós queremos ser exemplos para os nossos filhos. Às vezes, claro, nós queremos que os nossos filhos sejam pessoas honestas, né? Nós pais queremos isso, que os nossos filhos sejam pessoas honestas, que falem sempre a verdade, que não bebam, que não fumem, que sejam excelentes profissionais. Enfim, nós queremos que nossos filhos tenham uma vida plena, maravilhosa, feliz. E assim, aqui no livro de Provérbios, o livro da sabedoria, ele traz um ensinamento bem importante para nós. Diz assim:
ensina a criança no caminho em que deve andar. Ou seja, se é no caminho, você tem que estar junto com ele, né? Não é você apontar e indicar o caminho, olha, vá por ali. Não, é você estar junto no caminho. E o texto diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar e quando for velho, não se desviará dele. A melhor forma para os nossos filhos serem pessoas honestas, pessoas que compram e pagam, pessoas de uma palavra verdadeira, que sempre usa a verdade está sempre nos seus lábios. Então, para que isso aconteça, nós precisamos ensiná-los, não apenas apontando o caminho, dizendo o que é certo, o que deve ser feito, mas estando junto com eles lá no caminho, ou seja, sendo o exemplo, fazendo a coisa certa. Claro que eu tenho plena ciência de que nem eu sou perfeita e nenhum de vocês que estão me ouvindo também o são. Nenhum de nós somos perfeitos. Nem nossos filhos também serão, né? Não são e também não serão perfeitos aqui na Terra. Então, nós precisamos contar com a ajuda do alto. Precisamos que Deus nos ajude, que Deus molde o nosso caráter, que Ele fale conosco, que Ele entre nos nossos corações. Precisamos sim de uma ação de Deus em nossas vidas, porque só assim trilharemos o caminho certo. O caminho do amor, o caminho da paz, o caminho de uma vida reta, imitando um modelo maior, que é Jesus. A palavra de Deus diz, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, para termos essa vida abundante, uma vida plena, uma vida feliz, a gente só vai conseguir isso, mães. Nós só conseguiremos isso em Jesus. Eu sei que muitas de nós depositamos muitas vezes nos nossos filhos toda a nossa esperança, não é? Às vezes a gente olha para eles assim, são eles que vão cuidar de mim. Vou cuidar do meu filho, amá-lo, porque é ele quem vai me amar no futuro. Mas quando fazemos isso, nós estamos dando um lugar aos nossos filhos que não pertencem a eles. O lugar máximo, de prioridade máxima na minha e na sua vida deve ser Deus. E em segundo lugar, os nossos filhos, né? E aí entra, né? Cada um tem o seu espaço, o esposo, os nossos pais, cada um vai ter o seu espaço no nosso coração. Mas em primeiro lugar nas nossas vidas deve estar o Senhor. Nós devemos buscá-lo de todo o nosso coração, devemos entregar a Ele o nosso caminho e as demais coisas Ele vai cuidar para a gente. Para finalizar, gostaria de ler Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, seus pesados fardos, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque eu sou amável e humilde de coração. E assim achareis descanso para vossas almas, pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Então esse é um convite de Jesus para todos aqueles que estão cansados. E eu não conheço indivíduos mais cansados do que as mães. Nós somos as pessoas mais cansadas, porque a gente se cansa mentalmente, a gente se cansa fisicamente, né? E a gente tem aquela tripla jornada, trabalha fora de casa, trabalha em casa. O trabalho de casa, ele é assim, cruel, porque ele não acaba, né? Acaba o seu dia e o trabalho de casa não acaba. É meio complicado, é meio difícil. E os filhos demandam tempo, não é? A gente não é só alimentar, não é só botar para estudar ou botar alguém para ficar com eles, não. Nós precisamos dedicar realmente tempo, estar junto, estar perto, ouvir suas demandas, ouvir os seus sonhos, né? E não tem ninguém mais
com uma vida mais cansada do que a nossa. E se você sente assim com fardos pesados, difíceis de carregar, e aqui, claro que eu tô aplicando aqui para nós mães à torta e à direita, né? Mas assim, o texto originalmente ele tá falando sobre o fardo do pecado. E claro que nós mães, nós ouvintes, nós seres humanos, nós pecamos. Nós temos pecados, nós temos erros, não é? Isso é inerente ao ser humano. Só quando a gente realmente entrega a nossa vida a Cristo é que, assim, nós conseguimos nos libertar do fardo do pecado. Claro que continuamos sendo pecadores, mas pecadores redimidos, e procuramos a cada dia nos arrepender e buscar Cristo, não é, que nos substituiu, pagou a dívida por nós na cruz do Calvário. Aprove a Deus que seu Filho pudesse nos substituir. Aprove a Deus isso, não é? Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar naquela cruz, porque nós jamais poderíamos agradar a Deus com o nosso modo de viver. Mas Jesus, que não teve nenhum pecado, ele morreu no nosso lugar naquela cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter uma vida abundante e uma vida leve, uma vida sem o fardo pesado do pecado. Eu acho que a gente já tem tantas coisas na vida difíceis que, assim, a gente se libertando do pecado, a gente já tá assim com a vida ganha. Tem as outras coisas, são tudo muito fáceis. A gente consegue resolver com oração, consegue resolver com trabalho, lutando, acordando mais cedo. Tudo isso a gente consegue resolver. Mas o pecado, nós não temos como resolvê-lo por nossas próprias forças, a não ser confiando no sangue de Jesus, no seu sacrifício feito por nós na cruz do Calvário. Ele morreu no nosso lugar para que nós pudéssemos dar nosso fardo pesado a Ele, porque Ele já carregou mesmo lá na cruz por todos nós, e aceitarmos e pegarmos o seu fardo leve e caminharmos com Ele. Então Ele faz esse convite para nós. Ele fez esse convite para nós quando Ele morreu na cruz do Calvário e deixou os seus discípulos aqui para continuar propagando as boas novas de salvação. Que Deus, em seu Filho Jesus, nos amou de tal maneira, né? Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar, para morrer por nós naquela cruz do Calvário, para que eu e você possamos ter essa vida abundante em Cristo. Então, mães, era essa palavra que eu tenho para vocês nessa tarde. Espero que Deus tenha abençoado a vida de cada uma de vocês. Você, querido ouvinte, não importa a idade, criança, idoso, adulto, do sexo feminino, masculino, também as do sexo feminino que não são mães. Essa palavra é para todos nós, para todos aqueles que buscam uma vida abundante em Cristo Jesus. Guarde o seu coração, guarde a sua boca, guarde os seus caminhos. Não ande no caminho do mal, mas prive-se de andar pelo caminho do mal. Apoie-se em Cristo Jesus e tenha uma vida abundante nele. Que Deus os abençoe em tudo.